crianças, uma boa tarde. Tudo bem com vocês aí? Eu espero encontrá-las bem, na paz do Senhor. Eu convido para nesta tarde nós juntarmos as nossas mãos para este nosso encontro e fazermos uma oração para o Papai do Céu. Vamos lá? Querido Deus, nós te agradecemos pelo dia, te agradecemos pela semana, te agradecemos pela nossa casa, o nosso lar, a nossa família e as pessoas que estão conosco. Te agradecemos pela tua presença e pelas tuas histórias, Senhor. Que possamos aprender cada vez mais e cada dia sobre o teu amor. Assim te agradecemos e te pedimos por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Crianças, e hoje a história é muito bacana, muito legal mesmo. Ela se encontra lá no Antigo Testamento, no livro de Jeremias, o capítulo 18, e os versículos que vão do 1 até o 6. E eu vou contar a história para vocês. O Senhor Deus disse a Jeremias: vá e desça até a casa, onde eles fazem potes de barro, e lá eu darei a você a minha mensagem. Então Jeremias foi, e ao chegar lá, ele encontrou o oleiro trabalhando com o barro sobre a roda de madeira. Quando o pote que o oleiro estava fazendo ele não ficava bom, ele pegava novamente o barro e fazia outro, conforme ele queria. Aí o Senhor Deus disse para Jeremias: será que não posso assim fazer também com o meu povo? Da mesma forma como o oleiro faz com o barro, vocês estão em minhas mãos. Assim disse o Senhor. Crianças, esta é a história. Uma história onde Deus, falando para o profeta Jeremias, compara ele como um grande oleiro. Nas mãos de Deus, nós somos como aquele barro que Deus molda e faz conforme a sua vontade. É muito interessante essa história e essa comparação. Sabiam que o profeta Isaías, um outro profeta também, já falava de nós e de Deus, assim como o oleiro está com o barro? Lá em Isaías 64:8, também ele diz assim: mas tu, ó Senhor Deus, és o nosso Pai, e nós somos o barro. Tu és o oleiro e todos nós fomos feitos por ti. O profeta Isaías também trazia essa mensagem através desta comparação, né? Nós somos como aquele barro no qual Deus nos molda, nos cuida, nos transforma, nos faz de novo. É bacana essa comparação, né? É muito bom, em primeiro lugar, nós sabermos que estamos nas mãos seguras de Deus e que é Ele que nos cria e que cada um de nós é diferente, né? Se somos como um pote nas mãos do oleiro, então cada potinho, cada travessa, cada vasinho que o oleiro faz de barro é diferente, tem a sua especificidade. Assim também nós, né? Nas mãos de Deus nós somos únicos e Deus nos molda com muito carinho e com muito amor. Mas eu quero trazer para vocês também agora um pequeno vídeo que é uma animação que eu achei muito interessante. É um menino que está aprendendo com o seu mestre como fazer um vasinho de barro. E daí prestem atenção como ele ensina muitas coisas e como esse menino aprende. Vamos lá assistir para complementar a história bíblica?
Gostaram desta animação, deste pequeno vídeo? Vocês viram que interessante? O menino teve que ter toda a paciência para aprender a fazer potinhos de barro, né? Mas ele com paciência, com jeito, o primeiro saiu todo assim, baixinho, o segundo já foi saindo um pouco melhor, mas ele só ficou satisfeito quando ele conseguiu fazer um potinho igual aquele mestre, né, que estava ao lado dele, colocou. Então ele colocou um vasinho assim, quando o menino conseguiu fazer um bem parecido, ele ficou contente. Mas tem uma outra coisa muito interessante nesta animação. O mestre, o professor dele, ensinou que para ele fazer aquilo com toda a perfeição, ele tinha que tirar do coração a inspiração, não só de suas mãos, mas do coração. Daí parece que uma magia, uma mágica saía, né, com aquelas luzes. Na verdade, tudo aquilo que nossas mãos fazem, as mãos que Deus nos deu, né, que Deus criou e nos deu, elas fazem coisas maravilhosas. E nós podemos criar com elas coisas maravilhosas. Mas se nós buscarmos dentro de nós o máximo da nossa inspiração, fizermos aquilo de fato com o coração, parece que algo maior ainda acontece, não é? Vocês, como crianças, ainda são pequeninas, mas olhem só o que suas mãos já fazem. Já desenham, já ajudam, já constroem, não é? Que estas mãos continuem sendo abençoadas para fazer aquilo que há de bom e de melhor neste mundo. Que elas possam servir a Deus, sempre em prol da justiça, da verdade, do amor, da ajuda e da partilha, criando e transformando o mundo em coisas maravilhosas, tá? E que vocês possam fazer sempre isso de coração. Então, quando vocês fazerem um desenho, façam com o coração. Deixem as mãos de vocês agirem, mas com aquilo que há de mais bonito, de melhor dentro de vocês, ok? Assim vocês vão crescendo não só com conhecimento, mas também com a sabedoria que vem de Deus. Assim como Deus, né, como barro, ele nos transforma, assim também ele nos ensinou a tirar do melhor de nós, né, com o coração, inspirados a partir daquilo que ele nos capacita a fazermos coisas muito lindas, muito bonitas e muito boas para o bem de toda a criação. Ok, crianças? Então que esta história bíblica de hoje, que também esta animação, anime vocês agora a fazerem a atividade. E a atividade não podia ser outra do que nós fazermos algo com barro ou argila. Vamos lá? Então, crianças, e para a atividade nós vamos precisar, obviamente, de barro ou argila,
né? Se vocês não têm barro ou argila, vocês podem pegar massinha também. Sabe a massinha escolar? Podem usar. Mas eu ia desafiar vocês a pegarem o barro. A gente encontra em floriculturas, ou então em casas artesanais, ou até no supermercado, em alguns existe o barro. E também é interessante a gente ter um paninho e uma vasilha com um pouquinho de água, porque pode ser que o barro seca, pode ser que as nossas mãos ficam muito sujas, né? E a gente gostaria de limpar. Mas não se preocupem, porque hoje nós vamos sujar as mãos no barro, que também é muito legal. E uma outra coisa que a gente pode ter em mãos é um palitinho de churrasco ou então palitinho de dente. Só para a gente fazer alguns enfeites ou desenhos ou até furinhos na nossa obra de arte. O que nós vamos fazer? Crianças, usem a inspiração e a imaginação de vocês. Eu gosto demais de vasinhos, né? Ó, aqui eu até posso plantar vasinhos. Ou também de um tipo de utensílio onde eu posso colocar uma vela e daí fica toda iluminada de noite, né? Eu gosto demais. Então, eu vou fazer um cachepôzinho para colocar uma vela dentro, porque à noite eu adoro ver a luz que sai pelos buraquinhos ou então pelos enfeites que a gente faz. Mas vocês vão fazer o que quiserem, vão usar a imaginação de vocês, assim como naquela história do menino. Lembram? Então, ele usou a imaginação dele até que o vasinho dele ou aquilo que ele queria criar realmente deu certo, ok? Primeiro passo, nós vamos pegar o nosso barro e nós vamos ter que mexer muito no barro. Nós vamos amassar, 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 que nem uma massa de pão, que nem a vovó ou a mamãe quando fazem pão, elas amassam bem a massa, sovam bem, né? Para que ela fique bem lisinha, tá? E tem até um segredinho que eu vou contar para vocês. Se vocês colocarem meia colherzinha de chá aqui na massa de óleo ou azeite de oliva, ela vai ficar bem macia e não vai grudar tanto na mãozinha de vocês, tá? Essa é uma dica da tia Nádia. Coloque um pouquinho de azeite de oliva ou óleo de cozinha mesmo, tá legal? Mas daí amassem, 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 amassem. Ok? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, no caso agora, para fazer o cachepô, a segunda coisa, né? A primeira é amassar bem a massa, né? O cachepô, eu vou deixar um espaço na massa, vou fazer tipo um buraco na massa, para que eu possa colocar qualquer vela dentro, tá? E vamos lá, vamos fazendo. Então, crianças, ó, mais ou menos assim, tá vendo? Meu cachepôzinho, ele não saiu perfeitinho, não ficou tão lisinho, ó. Ele tá quadradinho, né? Claro que eu tenho que deixar ele secar, porque se eu tirar de cima aqui, do vidro que eu coloquei, aí, ou do papelão que vocês queiram, ou mesmo de cima da mesa que vocês fizeram, tem que primeiro esperar secar, tá legal? Para dar uma liga legal agora nele, eu vou colocar um pouquinho de água, assim, ó. Vou pegar a água, umedecer meus dedinhos e vou passando, ó. Tá vendo? Pronto. Ó. E agora, vou lavar um pouquinho as minhas mãos aqui. Agora eu vou pegar o meu palitinho de churrasco e vou fazer uns furinhos. Por que que eu vou fazer uns furinhos? Para que no meu cachepô a luz possa aparecer. Quando eu colocar uma vela lá dentro, a luz vai aparecer.
agora eu vou levar ele no sol ou deixar por 1 hora secando, tá legal? Ele vai secar e vocês vão perceber que ele pode rachar também em alguns lugares. Não tem problema, depois isso vai ficar como arte, vocês vão ver. Vai ficar também nos lugares onde a luz, quando a gente colocar a vela, vai sair. E vai ficar muito bacana. Então deixem secar primeiro, ok? Vamos deixar secar? Pronto! E agora, olha só, o cachipozinho tá seco. E agora com a vela dentro, tá vendo? A gente pode usar isso no nosso quarto ou deixar em algum lugarzinho. E daí também esta vela com esse cachepô de barro nos inspira a fazermos uma oração, a fazer um agradecimento a Deus. Legal, não é? Ou simplesmente ficar olhando a vela ali dentro, a luz que sai, não é? É muito legal. Eu gosto muito desse tipo de coisa. Ok? Tchau, tchau! Eu espero que vocês tenham gostado hoje da atividade e convido então para nós encerrarmos a nossa tarde com um momento de oração. Vamos juntar nossas mãos novamente? Querido Deus, nós te agradecemos por tudo aquilo que tu nos dás. Obrigado por ter nos criado à tua imagem e semelhança. Obrigada por ter soprado sobre nós o teu Santo Espírito. Obrigada porque nossas mãos constroem coisas maravilhosas para o bem de todo o mundo. Assim, Senhor, nos guarde em teu amor. Proteja cada criança como algo mais precioso que tens e que criastes. Assim, que todas possam espalhar o bem e o amor para o mundo. Te agradecemos e te pedimos por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. E que Deus guarde vocês na palma de sua mão. Até nos vermos, uma boa semana.